Existem grandes chances de que você já tenha ouvido e talvez até usado o termo sofista, e com certeza de uma forma bem negativa. Mas sofista em sua origem deriva das palavras sabedoria e sábio. A grande questão é como uma palavra tão positiva acabou ganhando um significado totalmente negativo ao longo do tempo. É como dizem, a história é escrita pelos vencedores, e nesse caso não é diferente. Os vencedores aqui são basicamente Platão e Aristóteles, e os sofistas são os perdedores. As ideias platônicas e aristotélicas prevaleceram e moldaram um pensamento ocidental de uma forma tão rígida que boa parte delas viraram senso comum e raramente são questionadas. Muitas vezes porque já estão tão enraizadas na nossa cultura que nem nos damos conta de que podemos questioná-las. Hoje em dia, sofista não é um simples xingamento, é um dos piores xingamentos que existem. Quando alguém te chama de sofista, ele não questiona só a sua capacidade intelectual, mas a sua honestidade intelectual. O que normalmente as pessoas não sabem nem procuram saber é o que exatamente significa a palavra sofista e por que ela virou um xingamento. Apesar de sofista remeter a sábio, podemos dizer que esse grupo de pensadores ficou muito mais marcado pelas palavras de Sócrates, ou pelo menos pelo Sócrates de Platão, como mercenários do saber. Isso, dentre outros motivos, porque eles cobravam pelos seus ensinamentos. Por não serem nobres, eles não podiam praticar o que os gregos chamavam de ócio digno, que era basicamente dedicar o seu tempo exclusivamente a atividades intelectuais. No fim, eles ficaram tão estigmatizados que chegaram ao ponto de sequer serem considerados filósofos, pelo menos na visão platônica. Mas é óbvio que Platão e Aristóteles criticavam os sofistas por cobrarem pelas aulas. Os dois eram membros da aristocracia, os dois tinham escravos, os dois definitivamente não precisavam se preocupar com dinheiro e podiam dedicar suas vidas integralmente às atividades intelectuais. Podemos questionar se Sócrates também se encaixaria ou não nessa descrição, mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre a sua vida para afirmar qualquer coisa. O que é inquestionável, se olharmos além do senso comum e sem tomar um lado nessa briga, mas se atendo aos fatos, é que os sofistas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento filosófico ocidental. O fato de cobrarem pelas aulas, consequentemente, definiu que qualquer um poderia aprender filosofia, desde que pagasse, claro, e que a sabedoria e a virtude não são exclusivas da elite aristocrata, mais ou menos o contrário do que defendiam Platão e Aristóteles. Apesar de Sócrates ser considerado o cara que fez com que a filosofia descesse do céu, na verdade foram os sofistas os primeiros a deixar o cosmos de lado e focar no ser humano. Há quem diga que sem os sofistas não existiria nem Sócrates nem Platão, pelo menos não como conhecemos hoje em dia. Numa época em que a democracia recém se consolidava, a principal ocupação dos sofistas era a retórica, a arte da persuasão por meio das palavras. Eles tiveram contribuições notáveis na sistematização do ensino, elaborando estudos sobre gramática, dialética, aritmética, música e geometria, mas ficaram famosos mesmo por ensinarem as pessoas a debater, argumentar, persuadir, o que realmente só poderia prosperar numa democracia. E o ponto principal dos sofistas é a relativização da verdade, uma problematização que hoje em dia se faz cada vez mais presente e soa tanto como uma ofensa quanto como poesia, dependendo de quem ouve. Esse foi um dos principais pontos que fez com que eles não fossem considerados filósofos na visão platônica. Para Sócrates de Platão, a verdade é absoluta e o filósofo deve buscá-la. Alguém que relativiza a verdade jamais poderia ser um filósofo. É interessante fazer mais uma vez a ressalva de que Sócrates de Platão não é necessariamente o verdadeiro Sócrates, e pode ter sido só um personagem usado para comunicar a filosofia do próprio Platão. Há quem defenda que, pelo seu estilo filosófico, Sócrates estaria muito mais perto dos sofistas do que de Platão, inclusive teria enviado um de seus alunos para estudar com os sofistas, porque, nas palavras do próprio Sócrates, os sofistas eram melhores educadores que ele. Ainda existe a controvérsia levantada pelo biógrafo dos filósofos gregos Diógenes Laércio sobre a dialética socrática ter sido inventada pelo sofista Protágoras e não por Sócrates, mas essa controvérsia não recebe muita atenção. Protágoras, aliás, ao lado de Górgias, é o nome que mais se destaca nesse movimento. Foi ele quem melhor resumiu o pensamento dos sofistas na sua famosa frase "O homem é a medida de todas as coisas", a visão de que não existe verdade absoluta e de que é o homem quem a define. Um exemplo que mostra essa argumentação de forma bem simples é o seguinte: é inverno no Brasil.
Um viajante gaúcho visita São Paulo e diz que está quente. Um viajante cearense visita São Paulo e diz que está frio. Ambos estão falando a verdade, mas a verdade depende da perspectiva. Isso vai em direção contrária da filosofia socrático-platônica, na qual a verdade é absoluta e imutável, e cabe a nós, através de diálogos, chegarmos a ela. Protágoras também usava diálogos para construir o seu pensamento, como vimos na controvérsia sobre quem foi o verdadeiro criador da dialética, mas segundo ele, não podemos chegar a uma verdade. O que se pode fazer é persuadir o interlocutor e convencê-lo do seu ponto. Daí surge a antilogia, na qual Protágoras disse que sobre qualquer assunto existem dois discursos contrários, que são igualmente coerentes em si mesmos. Ele ensinava como defender ambos os lados com uma argumentação coesa e persuasiva, o que se mostrou uma forma muito eficaz de se preparar para um debate, já que conhecendo os dois lados, é possível tanto defender quanto contra-argumentar qualquer posição. Mas isso também foi uma das grandes controvérsias dos sofistas. Eles foram constantemente acusados de usar sofismas, que seria uma argumentação que aparenta ser verdadeira, mas é falsa e tem o intuito de enganar o interlocutor para vencer o debate. Platão e principalmente Aristóteles apontaram importantes problemas lógicos na antilogia, mas não parece que Protágoras usava esse discurso por ser um mercenário do saber, e sim por crer realmente que ambos os lados eram verdade. Ele aplicou a antilogia a questões bastante polêmicas, como sobre a existência dos deuses. Segundo ele, por meio da razão não podemos provar que os deuses existem, assim como não podemos provar que não existem. Essa foi a primeira manifestação de uma forma de agnosticismo que temos conhecimento. Relatos contam que, devido a isso, os seus livros teriam sido queimados em praça pública e ele condenado à morte por ateísmo, o que fez com que ele fugisse de Atenas e acabasse morrendo em um naufrágio. A veracidade desses acontecimentos é bem questionável. Górgias não é muito diferente. Inclusive, veio a ser conhecido séculos mais tarde como Górgias o nihilista, pelos seus pensamentos que se assemelham à visão filosófica do nihilismo, que só vai se consolidar por volta do século XVIII. O nihilismo tem diversas interpretações e ramificações, mas podemos nos apegar à sua etimologia. Nihil, em latim, significa nada, então, ao pé da letra, nihilismo seria nadismo. Górgias ficou bastante conhecido pelas polêmicas e confusas três teses do Tratado do Não Ser. 1. Nada existe. 2. Mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido. 3. Mesmo que algo existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Isso é provavelmente uma resposta direta a Parmênides, que disse: o ser é, o não ser não é, porque é impossível falar sobre o nada, é impossível pensar no nada, a partir do momento que pensamos já deixa de ser nada. Górgias vai mostrar de uma forma meio complexa que é possível criar um argumento para defender qualquer posição. Parece papo de louco, mas faz sentido. É mais ou menos o seguinte. 1. Nada existe. Se algo existe, ou ele foi gerado, ou ele não foi gerado. Se ele foi gerado, então é porque antes nada existia. Logo, nada existe. Se algo não foi gerado, então ele não existe, porque não foi gerado. Logo, nada existe. 2. Mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido. Se podemos pensar em um unicórnio, em dragões ou em quaisquer outras coisas que não existem, como podemos conhecer aquilo que existe de verdade? Como saber a diferença entre o que existe e o que não existe, já que conhecemos no nosso imaginário tanto o que existe quanto o que não existe? E se o que não existe pode ser pensado, o que existe pode não ser pensado. 3. Mesmo que algo existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. O que existe no nosso interior só existe no nosso interior. Nada do que conhecemos pode ser comunicado. As palavras são só representações, e se são representações, não são fidedignas, são versões. Logo, nada do que poderia ser conhecido poderia ser comunicado. É mais ou menos como quando sentimos algo, mas não conseguimos expressar em palavras. Abre aspas. Assim como a visão não conhece os sons, o ouvido não ouve as cores, mas os sons. Quem fala expressa bem um som, mas não pode falando expressar uma cor ou uma experiência.
Há quem diga que Górgias foi uma espécie de cético ao extremo e que de fato acreditava que nada existia. Mas a interpretação mais aceita é a de que isso foi uma forma irônica de mostrar a Parmênides que qualquer coisa pode ser provada pelas palavras, no que mais tarde ficou conhecido como redução ao absurdo. Ele dizia: o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Os sofistas não foram os únicos que tiveram seus ensinamentos distorcidos, apagados e ignorados por muito tempo, mas com certeza foram uns dos principais. E o pior, a real importância deles para a filosofia segue sendo ignorada. Ainda usamos a palavra sofista como forma de xingamento, quando na verdade as suas ideias são fundamentais a qualquer bom debatedor, saiba ele ou não, e estão presentes no nosso dia a dia constantemente. Toda vez que alguém faz o papel de advogado do diabo, ou seja, que defende uma pauta sobre a qual não necessariamente concorda, pelo simples embate de ideias, pelo florescimento de novas ideias, pela busca por pontos fracos no seu próprio conhecimento prévio e pela compreensão maior acerca do lado oposto, esse alguém está, direta ou indiretamente, evocando os sofistas. Existe inclusive quem argumente que a história da filosofia inteira é na verdade uma constante batalha retórica, na qual os filósofos discutem porque não se entendem, discordam porque não percebem quando concordam, e o mais persuasivo sempre prevalece. Essa análise bota a filosofia dos sofistas como base sólida e fundamental nessa construção.